Fala turma, tudo bem? Márcio Barroso da Finance, estamos de volta com o nosso podcast Pode Lucrar. Estou muito feliz em resgatar esse projeto que é tão importante para a gente da Finance, porque através desse projeto a gente consegue levar realmente conteúdos relevantes, trazendo as nossas pessoas que nós realmente acreditamos que podem ser realmente mais eficientes, que trazem conteúdos de convivência na prática para realmente melhorar nossos negócios. E nada melhor do que eu chamar o meu tributarista lá do Grupo Finance, meu amigo Davi. E aí, Davi, tudo bem contigo, cara? Tudo jóia, Márcio. Um prazer estar aqui, cara. Maravilha, cara. Davizão, ele é supervisor, né, de toda a nossa parte tributária lá do grupo. Ele desenvolve todos os nossos projetos. Sabe por quê, pessoal? Porque nós acreditamos que a gente consegue educar os empresários precisando ter mais lucro, mais caixa, sem precisar vender mais. Esse negócio de blá blá blá, de vender e você não ter lucro, não ter caixa, não é realmente mais só o suficiente. Nós acreditamos que realmente o empresário, ele precisa olhar para dentro dos seus negócios, garantir mais eficiência e naturalmente o caixa e o lucro vem. Vem ou não vem, Davi? Vem. Vai, é isso aí. E aí, pessoal, é um tema que eu queria trazer para que você possa olhar com profissionalismo, você olhar com mais realmente eficiência, né? Eu estou trazendo para você um tema que está muito realmente nos preocupando, mas está muito atual, né? E eu acredito para você que a gente vai passar por esse tempo por alguns anos ainda, até todo mundo se acomodar, que é a parte da reforma tributária. E aí, Davi, o que está acontecendo agora com a reforma tributária? Tem muita coisa acontecendo, Márcio. Tem? E aí, falando um pouquinho da reforma tributária, ela foi idealizada ali aproximadamente em 2019, né, através da PEC. Sim. 45/2019, tramitou, né, virou a emenda constitucional 132/2023, e aí, a partir daí nós tivemos algumas regulamentações, lei complementar 214, mais recentemente a lei complementar 227, e aí o que é que a gente tem observado atualmente, né? Nós estamos observando que os fiscos, né, a Receita Federal, a Cefaz, a Cefim, ela está, né, tão quanto os contribuintes, buscando se adequar sistemicamente ali com as normas, com o comitê, tudo tentando ali, né, fazendo com que a parte teórica vire a prática no mundo dos negócios. Davi, o que eu percebo muito aí, cara, no momento atual, sabe? Essa reforma tributária, se ela fosse feita há 10 anos atrás, possivelmente a gente não ia conseguir implantá-la da forma que querem implantá-la agora em 2026. Muito por conta de base nas tecnologias, né? Sim. Então ficou prometido ali no início de 2026 a gente começar a fazer um processo de transição. Essa transição realmente ainda não aconteceu, não começamos. Vieram aí várias coisas sendo prorrogadas, né, cara? Porque era para ter começado ali em janeiro, mas depois pulou para fevereiro, foi, aprovou agora recentemente, e a expectativa é começar em março. Muito por conta dessas tecnologias, né? Isso, exatamente. E aí, cara, falando sobre essas tecnologias, Davi, o que você está observando ali, cara, da parte da reforma que vem com muita força, né? Eu tenho uma opinião para dar, mas eu quero ver a tua opinião, que vai vir com muita força nessa parte da reforma, na parte tecnológica, que a ideia realmente, que é um dos pilares da reforma, é acabar com a evasão fiscal, para alguns é a sonegação, né? Eles vão conseguir mesmo? Como é que estão essas tecnologias? Tá muito cedo para se falar. O que você está ouvindo aí, que você está lendo aí nos fóruns? Bem, o que está sendo muito pregado, né, durante essa reforma é que ela vem para trazer ali um equilíbrio, né, no ambiente de negócios, sobretudo por aqueles contribuintes que acabam não recolhendo os tributos, né, e que faz com que a carga tributária ela seja elevada para compensar. Sim. E aí o ponto central, né, falando de tecnologia e obrigação acessórias, no contexto da reforma tributária, são os documentos fiscais eletrônicos. A nota fiscal vai ser mais do que nunca... nota fiscal vai ser o documento fiel, né, digamos assim? Isso, mais do que nunca. A nota fiscal eletrônica, né, e os outros documentos eletrônicos já estão sendo utilizados amplamente, mas existem algumas novidades aqui trazidas pela reforma, como a nota fiscal de serviço eletrônico para os aluguéis, que você não tinha, né, a necessidade ali, mas com a reforma vai passar a ter. As notas de débito e crédito, né, que antigamente era um documento meio que não fiscal ali, mais gerencial, agora eles passam a ter um caráter mais fiscal e eletrônico ali, e tá para ser regulamentado, a gente tá para receber aí
as orientações de como vão funcionar na prática esses novos documentos. Davi, o boleto também muda, muda também o boleto. O boleto pode ser um instrumento também de fiscalização também, não? Com a reforma tributária, vai surgir o fenômeno do split payment, Ok. que é como se fosse uma retenção automática. Já existe, essa tecnologia já existe, né, Sim, Davi? já existe outros países que têm o IVA, né? E aí o que é que acontece? Os pagamentos eletrônicos, né? O boleto, não, assim como outros pagamentos, como Pix, cartão de crédito ali, esses pagamentos eletrônicos, digamos assim, como um gênero, eles terão ali uma espécie de recolhimento automático, né? Em que o vendedor ele acaba recebendo apenas o líquido, aquilo que vai ficar para ele, Certo. enquanto que o tributo vai ser já enviado, né, meio que automaticamente ali para o Estado. E aí o que que acontece? Esse split payment ele não é automático, ele não está funcionando hoje para todo mundo, né? Ele está em fase de testes, mas não é para todo mundo. E a tendência é que em 2027, como um teste, né, para as operações B2B, ou seja, entre empresas, ele seja opcional. Algumas empresas ali do B2B vão poder... pode ser opcional nesse primeiro momento ainda? 2027. 2027 ainda, Isso. né? Não vai ser obrigatório ainda, é isso? Não, nesse primeiro momento não. Tá. E aí, é como eu falei, as operações B2C não estão contempladas nesse primeiro momento. A ideia é testar mais como é que vai funcionar isso no ambiente de empresas ali, né, as operações entre empresas, de caráter facultativo, né, a empresa que optar aderir. E vale reforçar, pessoal, que como o IVA dual, né, como está sendo chamado IBS-CBS, ele é um tributo calculado por fora, as empresas precisam ter um olhar mais focado na precificação. Porque hoje os tributos que estão sendo substituídos pelos novos tributos, eles são calculados por dentro. Isso. Então eu recebo o valor cheio do meu cliente e no próximo mês ou daqui a 2 meses eu faço ali o recolhimento desses tributos. Enquanto que agora, nessa nova sistemática, né, eu terei o valor totalmente recolhido em favor do Estado no momento da transação ali eletrônica. Assim, né, Davi, o que eu percebo muito, né? Eu estou entendendo que a reforma tributária, ela não tem nada a ver com tributação. Ela tem a ver mais com um novo modelo de fazer negócio no país. Então ele mexe com compras, ele mexe na venda, ele mexe na precificação. Não é sobre tributação, é sobre um novo modelo realmente de se trazer, né? E é isso que você acabou de falar para mim, né? Que é a questão da tecnologia, do split payment. É preocupante, e eu não sei como é que vai ser feito isso, porque existe ainda muita informalidade nesse país. Vou dar um exemplo, né? Nós temos, né, alguns clientes ali da indústria alimentícia, açaí, né, leite, ração, né, que eles têm que trabalhar, né, e tentam vencer a informalidade para os seus clientes. Porque eles vendem muito para MEI, né, vendem muito para algumas empresas ali do Simples Nacional, que eles, por conta do regime tributário deles, eles têm que exigir nota fiscal, né? Seja para comprar, seja para vender. E eles estão numa informalidade muito grande, tentam vencer essa informalidade, né? E agora ele não vai ter como escapar dessa informalidade. E aí, irmão, como é que vai ser feito isso? Qual a tua opinião de como vai ficar o mercado? Vai pegar mesmo a reforma tributária, sim ou não? Na minha opinião, eu acredito que, como é uma mudança que vai muito além, como você bem disse, da parte tributária, eu acredito que até que todo mundo esteja adequado, né? Se é que todo mundo vai conseguir, vai levar um tempo. Vai levar um tempo, concordo. Porque, por exemplo, aquele cara, pessoa física que compra sem um documento fiscal ali, mas vende também no CPF dele, e aí ele tem uma tributação na pessoa física ali girando em torno de 27,5%. Ali na tabela. Vou dar exemplo do aluguel. O aluguel é isso, né? Isso. O aluguel, o cara tem uma casa de praia, tem algum imóvel, aluga e antigamente não emitia nota, agora vai ser obrigado, né? Isso. E aí o que acontece, né? Esse pequeno contribuinte, digamos assim, né? Nem sempre ele vai ter ali um parceiro que não vai exigir. Em alguns casos, ele está vendendo para outra pessoa física, para o informal. Então, no primeiro momento, talvez ele não se sinta ali meio que obrigado a se adequar. Só que tem duas considerações importantes. Nem sempre ele vai vender e comprar de empresas pequenas. Em alguns casos ele vai encontrar ali uma empresa mais estruturada, mais robusta, que quer receber o crédito de BS-CBS na compra dele. E também ele vai se encarar com uma malha fiscal do Estado
que cada vez mais está mais robusta Sim. e está chegando a patamares que a gente não observava antes, né? Que a gente não via esses casos acontecerem. Então, o que eu digo é que é gradual. Eu acho que a ideia também de ser implementado aí numa transição é muito para que o brasileiro vá se acomodando à nova sistemática, até porque rompe muito com o sistema atual, Sim. em que eu tinha nada a ver com o sistema atual, né? Isso. Eu comprava de um fornecedor, então o PIS e COFINS, por exemplo, independentemente do recolhimento, eu tomava o crédito no lucro real. O cara agora com o IBS-CBS só vai se creditar se o meu fornecedor pagar. E aí Então, esse lance de pedir nota fiscal, pelo contrário, vai ser, ei cara, só compro de você se tiver nota fiscal. isso, É isso? muda um pouco o Você posicionamento. vai pagar um imposto mais caro, né? Isso, muda o posicionamento, principalmente na cadeia B2B, né? Isso Entre vai empresas. ser nos próximos capítulos, né? Exatamente. E aí, falando da transição, David, tu acabou de falar aqui pra gente, né? Nós temos hoje quatro regimes no Brasil, que é o Simples Nacional, o arbitrado, está quase em desuso, o presumido real. E agora entra o regime regular, que é o regime da reforma tributária. O regime do Simples Nacional acaba, muda, o real e o presumido acabam, muda, descontinua. Como é que funciona essa questão dos regimes tributários a partir agora, que agora em setembro tem que ter uma situação, depois tu explica, Sim, né? teve uma mudança. Mas vai mudar os regimes tributários? Vai ficar tudo a mesma coisa? Vai ficar híbrido? Como é que funciona essa questão toda? Primeiramente, eu gostaria de dizer para quem está ouvindo que o regime tributário ele é mais direcionado para a apuração do imposto de renda e contribuição do lucro. Então, até o segundo momento, nós não tivemos ainda uma reforma pesada no imposto de renda e na contribuição do lucro. Então, os regimes eles permanecem existindo, né? Por conta desses dois impostos, né? Isso, por conta então, só do para deixar claro aqui, ISS. Davi, só para a gente ficar claro aqui, né? Nós temos aqui o da reforma tributária, vamos falar de PVA, não vou falar de TBI, não vou falar nada disso, vamos falar do consumo, né? Que é o PIS, a COFINS, né? O ISS, o ICMS, o ICMS e o IPI. Isso. Legal? Esses aqui é que se instituiu todos os dois impostos lá do IBS e CBS, né? Mais o imposto seletivo. Mais o imposto seletivo, né? Que nós vamos falar isso já, o imposto seletivo. Mas ainda fica o IRPJ e a contribuição social. Continua existindo perfeitamente. Esses dois cidadãos aqui, essas duas crianças, não mudou nada, né? Nesse primeiro momento, não. Não. Por isso que você está dizendo que tem que ficar com o lucro real, presumido ainda, e vai ter que fazer estudo. Ora, o que te favorece, que você não tem como ter outro regime dentro do regime regular, e ora aqui do IRPJ e contribuição social, você vai ter que entender que se é melhor ficar no presumido ou no real, ou no Simples Nacional, quem sabe, né? Isso. Quando a gente fazia, só para contextualizar quem está ouvindo, quando a gente fazia planejamento tributário antes da reforma, a gente olhava para lucro presumido e real, por exemplo, né, e o Simples Nacional também, para entender o impacto no imposto de renda, na contribuição sobre o lucro, mas também, principalmente, para entender como é que seria a apuração do PIS e da COFINS. Perfeito. Porque a legislação permite, né, também a acumulatividade ou não acumulatividade. Agora, com a reforma tributária, o IBS e CBS ele é não cumulativo, certo? Não vai mais haver... até débito e crédito, é mais e menos. mais e menos. Comprou, tem crédito, vendeu, paga. Isso. Comprou, tem crédito, vendeu, paga. Se comprou sem nota, não tem crédito. Vendeu, vai pagar um imposto mais caro. E aí, irmão, como é que fica, né? Exatamente. Então, meio que facilitou... É meio parecido aqui, Davi, desculpa interromper você, mas é meio parecido com o sistemático do lucro real, né? Isso, é muito parecido, por exemplo, com o ICMS, porque o ICMS, quando eu vou falar do regime do lucro presumido e do lucro real, o ICMS ele não muda conforme o meu regime federal, né? Agora o IBS-CBS ele não vai variar. Só tem uma exceção que no caso é o Simples Nacional. Por que eu falo isso? Porque o Simples Nacional eu vou ter, né, que ter uma decisão 2 vezes por ano se eu vou me manter sendo o Simples Nacional do jeito que eu sou hoje, sem tomar crédito, mas também com aquele valor pequeno que eu pago ali, pequeno entre aspas, pessoal, dentro do PGDAS, e uma sistemática regular do IBS-CBS, que é o débito e crédito, como se fosse o PIS e COFINS não cumulativo do lucro real. Pois segura aí, já falar sobre o Simples Nacional. Perfeito. Que o Simples não é nada simples, né? Tava simples, agora ficou menos já não era, ficou pior, né? Davi, uma dúvida, vamos lá. Isso aqui eu estou entendendo. A gente tem que olhar até para nossa carteira lá de clientes lá dentro do grupo, né? Quando a gente fazia um estudo, pegava uma empresa, a gente tem algumas tratativas para entender o melhor planejamento dele em termos de regime, né? Isso.
Faturamento, qual é a margem para quem vende, de quem compra, para quem vende, qual tipo de cliente, qual tipo de atividade, qual tipo de regime, qual tipo de serviço, Produto. qual produto, em qual estado tá, se ele importa, se ele exporta. A gente tem algumas perguntinhas lá que a gente faz por lá, Sim, perfeito? perfeito. Tá. Vou imaginar lá que pela nossa configuração atual, eu olhava tudo isso e encaixava todo mundo dentro do regime. Ou todo mundo dentro do lucro real, ou todo mundo dentro do presumido, ou todo mundo dentro do Simples Nacional. É assim que a gente fazia, né? Isso. Tá. E eu me lembro demais, quando a gente faz esses cálculos por lá dentro do grupo da gente, a gente percebe que, poxa, eu vou pagar menos imposto no IRPJ e contribuição social, e vou pagar mais imposto aqui do PIS e COFINS no regime real ou presumido, a depender da situação. Isso. Quer dizer que, se o cara fizer um bom planejamento, ou vice-versa, né? Eu vou pagar muito IRPJ e contribuição social, mas a economia que eu vou ter no PIS e COFINS vai compensar esse aumento. Isso. Então, nessa situação, que por exemplo, que eu identifiquei, que se eu botasse o cara dentro do presumido, pagando hoje em dia IRPJ e contribuição social, eu posso mudar a tratativa dele, botar para o real e vice-versa, só porque agora eu consigo olhar essa tratativa do IRPJ e contribuição social de forma isolada, porque o ICBS e CBS que estão fazendo diferente, é isso? Isso, em regra sim. Por quê? Porque o IBS e CBS, eles foram concebidos para serem não cumulativos. Bom. Certo? E aí, olhando um pouquinho mais a fundo ali dos princípios da reforma tributária, é o princípio da neutralidade fiscal, né? Para que o IBS e CBS não impactem em decisões de compra, em decisões de organizações, de como organizar a minha empresa, Sim. assim, no ponto de vista decisão de atividade, né? Porque, por exemplo, quando eu olho hoje para os tributos atuais, a gente vê que existem setores mais beneficiados que outros. Sim. Existem produtos que recebem uma tributação maior. Que meio que carregou também um pouco desses benefícios. Carregou um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas a maneira como foi desenhado o IBS-CBS já foi para trazer uma neutralidade. Sim. Então, quando eu for olhar para regimes tributários, com exceção do simples ali, mais ou menos nesse sentido, eu vou olhar para o lucro presumido, para o lucro real e vou entender a tributação do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro. Que de repente eu posso tocar. Hoje é bom para mim estar no lucro real, mas amanhã pode estar no presumido. Exatamente. Hoje está no presumido, amanhã pode estar no lucro real, porque agora a configuração mudou, né? Isso. Ah, legal. Isso. Ei, Davi, outra dúvida, irmão, que eu acho que nossa turma aqui vai querer saber. Então, a partir de 2027, PIS e COFINS acaba. Acaba extinto. Extinto, tá? E o que eu paguei a mais de imposto que eu podia me recuperar também acaba? O que é que a legislação fala sobre como é que vai ficar essa transição do PIS e COFINS, principalmente saldo credor de PIS e COFINS aqui para a nova sistemática? A Lei Complementar 214, ali, lá pela parte quase final ali da legislação, ele já vai falar o seguinte, ó, o saldo credor que você deixar escriturado ali até o final ali de 2027, esse saldo ele vai poder Final ser... de 27? Perdão, final de 26. 26. Final de 26, ele poderá ser utilizado com a CBS. Ai, pode? Vai poder ser utilizado com a CBS. Cara. A gente não tem segurança ainda como é que vai ficar o pagamento indevido a maior. Se eu poderei voltar para fazer uma recuperação de pagamento indevido a maior, já que estou falando de um pagamento a maior de um tributo que não existe mais. Sim. Certo? E a legislação fala do saldo credor. Certo? Então, assim, existe essa previsão de você utilizar com os créditos com os débitos de CBS. E aí, existe também a possibilidade de você tomar crédito presumido do estoque, né, que existia naquela época ali do fim do PIS e COFINS. Então, assim, existe essa oportunidade. As empresas que elas têm a sistemática não cumulativa ali do PIS e COFINS precisam estar atentas, né, empresas do lucro real principalmente, precisam ficar atentas em relação a esse saldo de crédito. A nossa recomendação é que já revisite suas apurações, os SPEDs, contribuições ali, e façam, né, uma revisão da apuração fiscal, para que você chegue ali, eventualmente, a entender se existe ou não um saldo de crédito que você possa levar para 2027. 2027, né? E com certeza tem crédito, né? Sim. Possivelmente tem. Não sei se você entendeu, gente, mas o que o Davi tá falando aqui pra gente, tá? Você vai mudar, PIS e COFINS acaba em 26. A partir de 27,
entra-se uma outra modalidade de imposto, que é o CBS. Só que nessa brincadeira de apuração do PIS e COFINS, certamente você vai virar com crédito. Esse crédito, no final de 2026, que você tenha, seja por qualquer tipo de situação que gera na apuração, ou por pagamento de dívida maior, que é um pouco da sua dúvida, né? Mas assim, de créditos, o pessoal que exporta, o pessoal que compra Que tem uma saída não tributada, financeira não alíquota tributável, zero. alíquota zero, cesta básica, enfim, todo mundo que tem esse tipo de situação, pode ser que no final de 2026, por mudar o regime, tenha a possibilidade de ter crédito. Esse crédito, existe um processo já previsto, né? Assim, Davi? Sim, tem que estar escriturado regularmente, né? Ter contribuições naquela data. E solicita isso diante da administrativamente. Isso, administrativamente via Perdicomp. Berdicomp. Ó, tem dinheiro em cima da mesa, hein? Davi, mudando aqui agora um pouco de assunto, irmão. Existem alguns segmentos, né, que nós estamos cientes que alguns segmentos, como serviço, vai ser muito onerado. Muito por conta do lance do mais despesa, né, e menos despesa, crédito, mais receita, menos despesa, débito, né? E como a empresa de serviço está muito posicionada na parte de folha, né, praticamente, que é mão de obra, ela vai ter poucas oportunidades de ter tanto crédito, apesar que isso tem na dentro da precificação. Por isso, na minha cabeça, né, e aí é a visão minha, que essa reforma tributária para as empresas de serviços deveria ter sido acompanhado com a desoneração da folha, para compensar essa perca que a reforma tributária vai trazer para as empresas de serviços, né? Sendo nos próximos capítulos. E aí os varejos ali na dúvida de quanto vai ser onerado e estão dizendo que a indústria ali tem ali a possibilidade até de reduzir um pouco o seu custo fiscal, né? Mas tem alguns outros segmentos que não está muito claro na minha cabeça. A exemplo do produtor rural. O que muda para o produtor rural dentro da reforma tributária? Fica a mesma coisa, não muda nada, muda muita coisa, acaba, extingue, não, ele continua a mesma coisa. Como é que funciona isso? Bem, o produtor rural, né, ele vai entrar numa particularidade que vai dizer o quê? Quando o produtor rural ele tem um faturamento ali até 3.600.000 no ano, ele vai poder optar se ele vai ser contribuinte regular ou não do IBS-CBS. Então, assim como as empresas do Simples, né, que Então, até 3.600.000, o cara é não contribuinte. não contribuinte. Viva a sua vida. Isso. Normal, vai para a pessoa física lá na criação. Permanece como já está como hoje. está hoje. O cara passou disso. Aí ele já tem que fazer essa opção. Até 3.600 ele pode optar, ele pode escolher, por exemplo, eu faturo só 1 milhão por ano, só, né, digamos assim. Ele já pode ser contribuinte regular, se ele decidir. Ele só é obrigado a partir de Não, é obrigatoriedade a partir de 3.600, né? 3.600. Tá. Aí, então passei 3.600. E aí, como é que fica? Aí eu já começo a ter a apuração débito e crédito. Débito e crédito normal. Entra no regime atual. Isso, regular. Ainda que ele fique no livro caixa? Sim, porque o livro caixa ele está voltado para apuração do imposto de renda. É verdade. E aí isso eu aí. vou fazer ali regularmente a apuração do imposto de renda através do caixa. Entendi. O que é importante dizer aqui pro segmento, né, do produtor rural? Existem uma série de benefícios, né, que são previstos Sim. na 214, na Lei Complementar 214, que eles vão poder se beneficiar, né? Ali umas reduções de alíquota, principalmente, né? A figura do crédito presumido para quem adquire desse produtor rural. Tem exemplo lá no grupo da gente lá, de situações dessa lá, Davi? Nós temos uma empresa que exporta, né, pescados ali, que ela compra muito de produtor pessoa física. Sim. Então, com a reforma tributária, ela vai poder tomar esse crédito presumido do IBS-CBS. Olha que maravilha. Particularmente essa parte que eu mencionei, ela retrata muito do que é hoje. Né? Hoje existe um crédito presumido de PIS e COFINS para produtos agropecuários adquiridos de pessoa física. Só que você tem que buscar por esse direito, né? O que está hoje, você tem que buscar pelo direito. Você tem que calcular, fazer os cálculos e constituir esse crédito, né? Hoje está numa sistemática do PIS e COFINS, falando desse caso do produtor rural, dessa empresa que exporta, né? Uhum. No caso, como ela dá uma saída sem pagar o imposto, né, por conta da imunidade funcional das exportações, esse crédito ele acumula, concorda comigo? Ele vai acumulando ali. E existe uma previsão na lei 10.833, que é a legislação do PIS/COFINS não cumulativo, que ele fala que eu tenho ali uma sistemática de ressarcimento
para esses casos ali em que eu tenho uma saída não tributada. Então, mas aí, ressaltando que essa empresa tem que ser de lucro real, né? Ela era lucro presumido, a gente, né, fez um estudo, ela foi para lucro real, para que ela pudesse acumular o saldo de créditos e pudesse fazer o ressarcimento. Então vamos lá, Davi, vê se eu entendi, tá? Então você está me dizendo o seguinte, eu sou produtor rural, faturo até 3, faturar, né? 3 milhões e 600. Até 3.600 não muda nada, segue o fluxo. Isso. A menos que eu queira ser regular. Não, eu questiono a obrigatoriedade, né? Eu tô falando de ser obrigatório. Certo. Eu não quero ir, mas tá bom, você fica até 3 milhões e 600, não, você fica aí mesmo, que você está dentro do seu direito, mas se você passar dessa linha aqui, que é 3 milhões e 600, você é obrigado a vir, ok? Queira você, queira ou não. Isso é uma obrigatoriedade. Pronto. Aí eu passei. Então, quando eu passo lá, continuo pelo regime de caixa normal, na parte de RPJ, não muda nada, mas para efeito de imposto regular, que é o antigo PIS e COFINS, que agora vai ser o CBS, eu começo então a fazer o cálculo de não cumulatividade. Quanto mais despesa, mais crédito, quanto mais receita, mais débito. Isso. E vice-versa. Isso, é o assim? produtor rural começa a ter esse cálculo aí a partir de 3.600. Show de bola, show de E bola. aí, pessoal, para quem é produtor rural, é bom ficar isso bem claro, bem definido na cabeça, que o limite ali, né, para que você seja obrigado a fazer ali, a transmitir, né, o LCDPR, que no caso é o livro caixa ali da atividade do produtor rural pessoa física, ele é a partir de 4.800.000 ao ano. Então, são coisas diferentes, tá? Deixar bem claro. Existe essa parte da apuração do imposto de renda específica, né, para o produtor rural. Que é outra regra. Que é outra regra. E aí o IBS-CBS tem essa outra particularidade que deve ser controlada através do limite de 3.600.000 ao ano. Eita, cara. Vai dar trabalho, não vai? Vai. Vai dar trabalho, né, cara? Davi, e aí, cara, você tava falando também sobre a questão da exportação, né? E aí, vamos lá, vamos ver se deixa eu ver se eu consigo aqui falar aqui com a turma. Vamos dar aqui um exemplo, tá? Nessa parte de alimentação, principalmente, se eu for falar aqui do Brasil, ele é um cara que vende muito por questão do agro, né? É um país que vende muito e exporta muito, né? Origem animal, vegetal, então é um país que exporta demais, né? E nessa linha de exportar, quem está exportando, consequentemente, ele já tem alguns benefícios, né? O benefício ali na redução do IRPJ, da contribuição social e RPJ, né? Na verdade, dos tributos, sobretudo indiretos, né? O PIS, COFINS e tal. E ele tem um benefíciozinho lá do IRPJ da contribuição social, não, né? Em alguns casos, algumas exportadoras elas obtêm ali o lucro da exploração. Lucro da exploração, perfeito. Que já PIS é e COFINS. vinculado, Okay. isso. Então, a parte de PIS e COFINS. Sudão. Aí nessa parte do PIS e COFINS, né, com o CBS ele mantém esse benefício? Sim, a legislação ela prevê que a exportação é um dos casos de não incidência do IBS-CBS. Continua, legal. E vem cá, e se eu vendo, eu, Márcio, compro de você, produtor, comprei de você e vendo para uma outra, vendo para a empresa que vai exportar, eu sou equiparado a exportador? Esse tema, inclusive, foi judicializado porque quando a gente olha para a legislação, não existe a legislação não remete especificamente à exportação indireta. A gente não tinha até então um trecho da legislação que estendesse, né, o benefício da imunidade constitucional à exportação indireta. Mas recentemente já existem julgados que concedem, né, a imunidade também para exportação indireta no cenário de IBS-CBS. É o caso do nosso cliente lá, é isso? O caso do nosso cliente. Me explica aqui o pessoal como é que foi que nós discutimos esse caso com o cliente, né? Que ele comprava, cara que compra pescados, né? Que você estava comentando, ele compra dos pescadores, ele compra ali, né, de algumas cooperativas, ele faz um nível de processamento e vende esse peixe processado para quem vai exportar. Aí nós vimos lá uma brecha que eu conseguia botar ele também como equiparação em termos de equiparação de exportação, não é isso? Isso. A legislação, como havia mencionado,
quando ela vai falar das não incidências, ela coloca lá exportação, né? E aí não estava claro se abrangeria também a exportação indireta. Nessa situação que você acabou de falar. Quer dizer então que o empresário que compra de pequenos produtores, faz algum tipo de beneficiamento ou processamento, ou compra sua matéria-prima e revende. E para quem ele revende, se é para um exportador, esse cara que vendeu para um cara que é exportador, a venda dele pode ser equiparada à exportação e ter os benefícios ainda do CBS, que é o antigo PIS e COFINS, continua isso previsto na lei? Na lei não deixa claro que a exportação indireta, ela também teria o benefício da imunidade. Sim. O que tá surgindo é uma formação jurisprudencial, no sentido de que já existem decisões que concedem o direito de exportação indireta também à imunidade do IBS-CBS, certo? Então, assim, olhando para o cenário em que você faça a exportação indireta, nossa recomendação é que você busque ali o judiciário para que você já venha a obter uma decisão favorável. Tudo de novo, quer dizer, vamos buscar tudo de novo novamente? Pro IBS-CBS nós aconselhamos, porque como não existe uma regra muito clara falando da exportação indireta especificamente, aquela venda ali pode ser interpretada como uma venda em território nacional sujeita à incidência do IBS-CBS. O que pode causar uma discussão, né? Lá no escritório nós temos algum exemplo desse? Temos. Temos um cliente que inclusive ele saiu de uma exportação direta, digamos assim, e passou a fazer exportação indireta. Indireta. Ele adquire produtos agropecuários, vale dizer, de produtores rurais de pessoa física, né, algumas cooperativas, e ele recebe esse crédito presumido hoje de PIS e COFINS, que também passará a ser do IBS-CBS a partir do próximo ano, e ele faz uma venda para um exportador. O produto que ele faz a transformação dos pescados e ele remete a produção inteira para um exportador. E aí, nesse caso, ele também vai ter, no caso, ele pode ter, né, caso ele deseje ingressar com a ação, o direito à imunidade ali do IBS-CBS nesse cenário de reforma tributária. Nessa receita, né? Isso, da exportação indireta. Que bom. Eu lembro demais desse cliente que o Davi está falando, que ele vinha pagando errado há muito tempo, né, Davi? E aí o Davi, com o time lá nosso, ele fez uma reestruturação, colocou ele dentro do regime correto, que ele estava dentro do regime de presunção, colocamos ele dentro do lucro real e com base na operação dele de compra, de venda, tipo de produto, para quem ele vendia, né? O time lá achou uma oportunidade e conseguimos ali estimar um valor de recuperação em torno de 1 milha, R$1 milhão, R$1,5 milhão, só porque nós entendemos a operação do cliente e colocamos ele dentro do regime correto. Isso. Olha que loucura, né, cara? E vale dizer, né, que hoje... É o mesmo produto, né, Davi? Isso. E a mesma operação, ele não precisou reestruturar nada, apenas mudou de regime tributário. É isso aí, cara. Parabéns, Davi, gostei. Tamo junto. Vamos avante. Foi muito bom aquele trabalho que você fez, tá? Davi, e aí vem aquele negócio, né, cara? O Simples Nacional, eu acho que nós somos mais de 25 milhões de CNPJs. Salvo engano, somos 25 milhões. Pelo estudo da Receita Federal, salvo engano, mais de 80% desses 25 milhões de CNPJs, ou eles são do MEI ou são do Simples Nacional. Quer dizer que 80% desses CNPJs está num regime tributário que, a princípio, que é uma falsa ilusão, ele não foi atingido diretamente com a reforma tributária. Isso procede, sim ou não? O que é que a gente pode falar do Simples Nacional nesse cenário, né? Tem acontecido muita coisa em torno do Simples Nacional e mais recentemente, principalmente em relação ao limite de faturamento do Simples Nacional. Estão tramitando aí alguns projetos de lei que estão tentando elevar o limite de faturamento do Simples Nacional. Será que sai, Davi? Esse ano eu acho que não sai. Tem um impacto no orçamento fiscal, vai ser bem discutido, né, amplamente discutido. Mas o que a gente já pode dizer é que o Simples Nacional ele é fundamental para a economia hoje, né, pela quantidade de empresas, pela diversidade de segmentos, pela quantidade de pessoas que faz com que tenham empregos diretos e indiretos na economia.
E o que é que a gente observa? Com a reforma tributária, o Simples Nacional, ele saiu de digamos assim, de uma decisão óbvia para ser uma decisão um pouco mais rebuscada. Por quê? Porque com a reforma tributária, o Simples Nacional vai ter uma opção que ele vai ter que fazer 2 vezes por ano, se ele vai se manter no Simples como está hoje, ou se ele vai continuar no Simples mais regime regulado IBS-CBS. Explica melhor, quer dizer que ele tem... Então, o Simples Nacional foi atingido sim, Sim. né? Só que eu tenho o poder de escolher se eu fico Do jeito no que puro, simples puro, Vamos dizer isso. simples puro, né? Vou botar assim entre aspas, simples puro, ou no simples híbrido. Isso. Ou sair de vez. Ou ir para outro regime. Outro regime, né? Digamos que a opção de sair para outro regime, digamos não, saindo para outro regime sempre pôde fazer essa escolha, mas se manter no Simples só escolhendo o regime do IBS-CBS é uma novidade, certo? Por que que eu Fica digo? mais caro não, Davi? O que é que a gente aconselha, tá? O empresário hoje que é do Simples Nacional. Para que você decida se você vai ser o Simples do jeito que está hoje, ou o Simples híbrido, digamos assim, né, com regime regular do IBS-CBS, tem que observar 2 coisas. Em que fase você está da cadeia de fornecimento ali, né? Você tem operações preponderantemente B2B, só para empresas, compra de indústria, vende para o varejo, ou você está vendendo ali para o consumidor final, você é um B2C, né? Por quê? Por que que eu pergunto isso? Porque com a reforma tributária, o crédito do IBS-CBS vai estar vinculado ao que você pagar efetivamente. Então, se eu estou no Simples Nacional e o meu recolhimento é baixo, isso quer dizer que se eu vendo para outra empresa do regime regular, ele vai querer um crédito normal. Perfeito. Não vai querer o crédito menor do Simples Nacional. Então, isso pode afetar na decisão de compra do seu cliente, né? Provavelmente isso vai afetar na decisão de compra. Então, assim, esse é um primeiro fator. Segundo fator são aquelas empresas que estão em dívida com o Simples Nacional, que não recolhem o Simples Nacional. Isso vai ter um impacto direto no seu cliente, porque ele não vai se creditar, certo? Então, isso também pode afetar a sua relação comercial para quem você vende. Isso pode acabar com empresas, né? Pode ser o caso de... Davi, quer dizer então que você está me dizendo o seguinte: Márcio, só é vantagem eu ficar no Simples Nacional em 3 situações. Se eu vender de simples para simples, se eu vender de simples para pessoa física, ou se eu vender de simples para pessoa, para o terceiro setor, condomínio, partido político, igreja, que não quer crédito, o governo, que não quer crédito. É isso? Eu colocaria uma quarta situação. Quarta situação? Quando eu pagar menos IBS dentro do IBS-CBS, dentro do Simples, do que fora dele, sendo Simples regular. Porque é a segunda fase, ó. Primeiro você olha para quem você está vendendo, certo? Certo. A pessoa que quer, que você está vendendo, que quer comprar você o serviço, seu produto, vai querer o crédito completo? Que é a venda para... Eu posso vender no simples para pessoa física, ele não vai querer o crédito. Então, não vai. Fica no simples. Isso. A princípio, fica no simples. A princípio. Ah, eu vendi para outra empresa do simples. Eu sou simples, vendi para outra empresa do simples. Se for do regime regular, aí ela vai querer o crédito completo. Perfeito. Mas se não for, ela não vai se importar com o seu crédito. Simples puro para simples puro. Digamos assim, não vai ter nenhum impacto. Não vai ter impacto. Isso eu sou do Simples Nacional e vendo para uma empresa regular. Não, eu sou vendo para terceiro setor, vou falar dessa forma, né? Certo. Casa civil, cooperativa, não, cooperativa não, né? Empresas, ONGs, assim, partido político, sem fins lucrativos. Entidade religiosa. O restante eu preciso avaliar. Isso, por quê? Porque quando você vai analisar a sua relação comercial, e aí é um exercício de autoconhecimento da empresa, né? Para quem eu estou vendendo, quem são os meus clientes? Eu estou vendendo para outros CNPJs, para pessoa física, e de quem eu estou comprando? Essa pessoa está gerando crédito completo para mim? Não está? Porque quando eu for fazer a conta, que é a segunda parte, se eu estou pagando mais dentro do Simples ou fora dele, eu vou precisar ter todas essas informações. Vamos dizer o seguinte cenário: eu sou um restaurante e eu vendo só para pessoa física ali, eu não vou gerar crédito para nenhuma das pessoas. Mas já que eu sou um hotel, no hotel eu tenho um restaurante e tenho e hotelaria. Me dá esse mesmo exemplo dentro do hotel. Certo. O que é que acontece? Quando você vai fazer uma venda para consumidor final, certo? Ele não está preocupado com crédito. Não está.
certo? Então você vai ter uma decisão óbvia, né? Não tão óbvia assim, mas uma óbvia. Se manter no Simples, porque em regra ele vai ter um recolhimento menor de IBS-CBS, porque o Simples ele tem esse digamos, esse benefício fiscal. Agora, quando você faz o estudo de quanto que você pagaria no regime regular, mesmo sendo simples, você tem que fazer uma comparação. Eu pago quanto de IBS-CBS dentro do meu anexo do Simples Nacional? Aí você olha lá, é X. Quando eu faço uma simulação de cálculo, e é um exercício que todo empresário simples tem que fazer, eu pagaria quanto no regime regular, débito e crédito? Se eu pagar menos no débito e crédito, compensa eu ser híbrido. Eu deixo os outros tributos no Simples Nacional, imposto de renda, contribuição sobre o lucro, INSS, e eu vou pagar IBS-CBS por fora, porque eu vou pagar menos. Então, tenho que fazer esses dois exercícios. Primeiro, para quem eu estou vendendo, se vai querer o crédito ou não. E segundo, onde eu pagaria menos. Tá. Em regime regular. Então, ver se eu consigo aqui traduzir para você o que você está me dizendo o seguinte. Eu tenho empresa do Simples Nacional. O Simples Nacional puro, ele é composto naquele pacotão do Simples, né? De vários impostos lá dentro. Tem o IRPJ, a contribuição social, Sim. o INSS patronal, tem o ISS, tem o ICMS normal, tem o PIS e tem a COFINS. Fechou? Sim. Tá, legal. E aí a opção do híbrido é o seguinte, meu amigo, o híbrido é o seguinte, no normal você continua pagando o INSS patronal, o IRPJ, a contribuição social, pronto. E todo o restante você vai pagar em forma de CBS e IBS, é assim? Isso. Durante a transição, eles ainda vão existir, o ICMS e ISS. O que vai mudar é que vão entrar o IBS, o PIS e COFINS. Exatamente. PIS e COFINS. PIS e COFINS vão sair e o IBS e CBS vão entrar no lugar do PIS e COFINS. Então eu deixaria de pagar aquele percentual proporcional dentro do Simples Nacional e pagaria a regra normal aqui dentro do CBS. Nas tabelas do Simples Nacional, em tese, eles só fizeram reequilibrar o valor do PIS e COFINS para IBS e CBS. É como se eu tivesse só tirado e colocado no lugar. Sim. Então, quando você vai fazer esse cálculo, você já precisa considerar os novos anexos, que já foram publicados, já estão na Lei Complementar 214. Foi publicado quando, Davi? A 214 foi em 2025. Não, eu tô falando dos novos anexos. Junto com a 214, que foi em 2025. 25 aqui agora, foi? Isso. Oh, maravilha, depois vamos dar uma olhada, eu não vi ainda. Vou dar uma olhada com você. Não, show de bola. E vai ficar valendo a pena, Davi, ter Simples, parte dele o Simples puro e parte dele Simples híbrido, vale a pena? Eu acredito que é uma escolha que tem que ser feita caso a caso. Caso a caso. Eu né? acredito que mesmo você já tendo ali uma cartela de clientes, tudo pessoa física, eu acredito que ainda assim faça sentido você olhar, pelo menos ali para você entender se haveria alguma particularidade ou se você tem um volume de créditos alto que justificasse você ficar ali no regime regular. Entendi. Por que eu falo isso? Porque agora com a reforma tributária a gente tem mais possibilidades de créditos. Sim. Então, uma empresa que tem várias despesas ali, muitas vezes ela não tomaria um crédito porque ela estava no Simples Nacional, estava no lucro presumido ali que não tomava crédito. Pode ser que agora no regime regular do IBS-CBS ela comece a tomar o crédito. Então, assim, é uma virada de chave que você vai ter dois sistemas funcionando ao mesmo tempo e você não pode, um sistema ele não pode guiar o outro, digamos assim, né, no seu imaginário. Você tem que pensar como o antigo sistema e como o novo sistema ao mesmo tempo. Entendi. Então, aquela decisão óbvia, vai para o Simples porque a carga tributária é menor, já era uma meia-verdade. Meia-verdade, assim, né? E agora continua sendo, se não um pouco mais. Porque você também vai ter uma base de créditos maior, né? Para você avaliar. Sim. E voltando no tópico dos serviços, digamos assim, profissionais, né? Do setor de serviços, o que é que a gente tem de consideração, né? Muitos serviços foram contemplados por uma redução de alíquota, né, de 30%, em alguns serviços ali de 60%. E o que é que a gente pode dizer? Explica o que é essa redução. Então, vamos imaginar que não saiu a alíquota ainda, né? Que está estimado em 28%, né? 26,5%. 26,5%? Isso. Então, desses 26,5%, as empresas de serviços vão ter uma redução de 30%. Vão pagar apenas 70% dessa alíquota. Isso, 70%. Se eu faço um cálculo bobo e rápido,
Se eu botar aqui 26,5%, né, 26,5% vezes 70%, vão pagar uma alíquota de 18%, 18,5%, assim? Isso, mais e ainda vai ter os créditos para abater, né? Porque é uma novidade. E aí, eu preciso explicar para Ele você. também só acredita, mas ele só acredita dos 18,5% também, né? Não, acredita integral conforme pagamento. De 26, e aí... Não tem estorno de crédito no caso desse. Ah, que legal. E aí o que é que acontece? Por que que existe o PIS cumulativo, né? O PIS e COFINS cumulativo. Por quê? Quando surgiram o PIS e COFINS, eles eram essencialmente cumulativos, Sim. né? A não cumulatividade veio a partir de 2002, 2003. Explica o pessoal que é cumulativo e não cumulativo. Pronto, Davi. passa atrás. Pessoal, o conceito de não cumulatividade, ele é um conceito que visa você acabar com o efeito cascata. Sim. Certo? O que é o efeito cascata? É, por exemplo, eu tenho um produto, quando eu vendo para você, eu coloco o meu imposto. Você, quando recebe produto e vai vender, você coloca o seu imposto. E você concorda comigo que vai sempre aumentando, a tributação vai sempre inflando aquele produto. A não cumulatividade, ela faz com que o imposto que eu paguei, ele venha a ser abatido do seu imposto a pagar. Perfeito. Então eu vou tendo ali uma espécie de redução do efeito cascata e eu vou tendo uma tributação um pouco mais equalizada ali até chegar na mão do consumidor final. Então, cumulativo é aquele que eu não desconto crédito, Que é em cima do faturamento. que é em cima do faturamento, e o não cumulativo é quando eu desconto crédito sobre despesas e aquisições que geram crédito. Então, quanto mais despesa nesse mundo, melhor. Creditáveis, sim. Sim. Que a legislação permite tomar crédito, Tá você, quanto mais melhor. E aí, o que é que acontece, certo? Quando não existia o PIS e COFINS não cumulativo, a gente estava no cenário somente de cumulatividade sem créditos, certo? Quando foi 2002 para 2003, que teve ali a lei 10.637, a 10.833, que é o PIS e COFINS não cumulativo, lá no artigo 10, especificamente, ele mantém algumas atividades sujeitas à cumulatividade, ou seja, o sistema antigo. Quem não estava listado no artigo 10 poderia escolher se seria não cumulativo ou cumulativo. Alguns serviços de saúde, de engenharia, alguns produtos específicos, até hoje são obrigados a ser cumulativo de PIS e COFINS, independente do regime. Perfeito. Por que disso? Quando você vai... Exemplo do pessoal de concessionárias, seminovos, telecomunicação, operador de plano de saúde, sim, né? Sim. Por que disso? Porque é o seguinte... Essas atividades que foram mantidas na cumulatividade, elas empregavam intensivamente mão de obra. Então, na legislação do PIS e COFINS, nunca permitiu você tomar crédito sobre pagamento da pessoa física. Entendi. Então, quem era do serviço já sofria com a não cumulatividade, certo? E aí o que acontece? Foi criado ali uma brecha na 1833, digamos assim, para que aquele cara prestador de serviço também não sentisse tanto a carga tributária, porque ele ia pagar em vez de 9,25, ia pagar 3,65. Perfeito. Já para compensar essa perda de créditos aí da folha. Com a reforma tributária, mudou um pouquinho, porque o cara prestador de serviço, ele foi para o débito e crédito, teve uma redução de alíquota na venda, porém, os créditos dele continuam pequenos. Então, ele sai de uma alíquota de 3,65 nominal ali da venda... Vai para 18. E vai para 18. Então, assim, a primeira dica é trabalhar créditos, certo? Caro. Trabalhar créditos, certo? Segunda dica, observar em qual fase ali, se você não caberia em algumas etapas, uma subcontratação, né? Cara, essa etapa aqui da minha atividade pode ser desenvolvida por outra empresa. Que aí vai dar direito a crédito. Que vai me dar um direito ao crédito, Perfeito. Né? Claro, considerando todas as outras variáveis da subcontratação, né? A qualidade ali, Tudo da bem. entrega, aquela questão operacional dos prazos, tudo isso. PJização, então, é um caminho? É um assunto sensível. É um assunto sensível, não é bom tratar agora, não. É bom esperar o STF decidir primeiro. É melhor isso para um outro podcast, né? Outro podcast. É um outro assunto bom para a gente conversar. Mas atividades que permitam ali a subcontratação, sobretudo ali na prestação de serviço, né? É muito bem-vindo, né? Porque você vai ter ali uma espécie de tomada de crédito, uma recomposição de carga tributária por meio dessa subcontratação, e aí é uma conta que você deve fazer, porque você vai incluir uma despesa ali na sua prestação de serviço, né? E aí você precisa fazer esse mais e menos para saber se vale a pena ou não para fim de BS-CBS. Sempre deixando claro, pessoal, que o planejamento tributário
ele nunca, você nunca vai olhar só para uma ótica específica. Lógico. Né? Você tem que avaliar uma série, proposta negocial dessa alteração, todos Fuja daqueles caras que pergunta só o seu faturamento e sai com planejamento tributado. Não existe de isso. A, né? E assim, pessoal, é bem complicado porque a Receita Federal hoje ela, como a gente mencionou, tem malhas muito mais robustas e eficientes, Sim. né? E até para entender indícios de fraude, Sim. indícios de crimes contra a ordem tributária. Legal. Davi, pra gente encerrar, né? Pra gente encerrar. Tá vendo como o cara sabe? O cara sabe muito. Se deixar, ele vai aqui a tarde todinha. Pra gente encerrar, Davi, deixa eu perguntar uma coisa, irmão. Qual o recado que você pode dar pro empresário que acredita que a reforma não vai pegar, pro empresário que acha que isso vai ter um jeitinho brasileiro para se fazer, que não se preparou ainda, tá acreditando, mas não se preparou? Fala aí em 2 minutinhos aí o que você aconselha esse empresário que não tá sabendo de nada, que não se apropriou de nada, o que isso pode afetar no negócio dele? Qual a tua opinião sobre isso? Dá esse recado para esse cara. Perfeito. Se eu pudesse dar um recado, e eu posso nesse momento, o que é que eu diria? Observe a movimentação do Estado, certo? O mais interessado, digamos assim, em fazer a reforma acontecer é o Estado. Por quê? Porque você só muda a regra do jogo quando você está perdendo. Sim. Né? Geralmente você quer ganhar ali com aquela mudança de regra do jogo. E o Estado mudou não para perder, ele mudou provavelmente para ganhar. Então, se o Estado mudou para ganhar mais, quem é que vai pagar mais? Sim. Essa é a pergunta. Então, assim, o seu setor vai ser afetado, você vai pagar mais ou menos com a reforma tributária. O tributo, ele deixou de ser apenas uma variável no teu preço e passou a ser uma forma de você reavaliar para quem você compra, para quem você vende, a maneira como você formaliza isso contratualmente, o seu fluxo de caixa através do pagamento de tributos antecipado ali com pagamento eletrônico. Então, assim, vai afetar muitas outras áreas da tua empresa, além do financeiro e além do tributário, certo? Perfeito. Você vai precisar estar atento a muitos critérios ali técnicos do novo sistema, vai ter que conviver com o sistema antigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Estado ele tem se movimentado, o Estado tem feito investimentos aí em tecnologia para receber todas as notas fiscais, toda a documentação. A gente vê o compromisso do Estado em editar e publicar as normativas, os regulamentos, né? Tivemos o regulamento IBS, CBS publicados há pouco tempo. Então, assim, o Estado ele está se movendo, certo? E vale lembrar que a transição, todo esse desenho, ele vem da emenda constitucional. Então, para que eu consiga barrar isso, eu precisaria mexer na Constituição. Então, é um processo bem complicado, existe um fórum mais qualificado, então, um quórum mais qualificado. Então, é complicado dizer que vão parar a reforma da noite para o dia. A reforma já está acontecendo. Nós já estamos no ano teste. Então, para a pessoa que está um pouco mais cética, eu diria que reveja seu posicionamento, observe a movimentação do Estado, olhe para o seu concorrente, olhe para as empresas ao lado, olhe para o seu fornecedor que já está ali te perguntando qual vai ser o seu regime, se você vai querer crédito ou não. Olhe para o seu cliente ali que já está querendo saber se você vai alterar seu preço com a reforma tributária. Fique mais atento ali relacionado a isso, porque isso pode ser decisivo na sua competitividade, na sua carga tributária, na sua margem no final do dia, no seu caixa, em toda a sua empresa. Contexto, né? Isso. Eu costumo dizer, Davi, para a gente encerrar aqui, que a reforma tributária não tem nada a ver sobre imposto, tem a ver com um novo modelo de negócio. E você explicou isso de uma forma muito reta sobre algumas coisas que a gente conversou aqui diretamente, acabou de falar de compra, especificação, de venda, entender o seu modelo de negócio, tudo isso realmente impacta, porque a reforma tributária não vem para perder, né? Eu acho que o que você falou muito certo, né? O Estado não vem para perder, ele vem para cumprir a lei e ele sabe que é uma oportunidade de arrecadação forte e ele sabe que nossa informalidade no Brasil ainda é muito forte. E ele quer realmente acabar com essa informalidade. Até um dos objetivos da reforma tributária é essa. E o que eu falo para você, meu amigo empresário, é que você entenda algumas coisas que o Davi comentou aqui. Primeiro que o Simples Nacional, ele foi afetado sim. O Simples Nacional, ele não é permanente, ele é transitório.
E você mudar o jogo do Simples Nacional, sair do Simples Nacional e ir para um jogo de outro tipo de regime, até porque você vai ser convidado para ir para o regime regular, requer que você tenha mais controle, sistema, que você entenda mais de processo, que você faça investimento mais em pessoas, que eu sei que isso é muito complexo para uma empresa pequena, né? Uma empresa pequena ali que está no Simples Nacional, que está incubada no Simples Nacional, porque ele tem um pouco mais de flexibilidade, porque ele não tem investimento para fazer, ele não tem dinheiro para fazer os investimentos necessários. Mas com a vinda do regime regular, vai ser necessário muita gente se profissionalizar. E eu sei que muita gente vai perder dinheiro, ou muita gente pode quebrar sim, pode quebrar, e não é terrorismo, mas no final do dia todo mundo vai se acomodar. A discussão é quem vai quebrar agora e quem vai se acomodar depois. Então, fica a dica. Obrigado, Davi, por Prazer. por estar aqui com a gente. Esse Davi é um talento, né? Trabalha conosco lá dentro do grupo, já desenvolveu vários projetos, já recuperou já alguns milhões de reais em impostos, alguns clientes, faz constantemente vários projetos tributários. Parabéns, Davizão. Você é um cara... Tamo junto. Primeiro, irmão. Show. Vamos pra cima. Gente, encerrando por aqui, brigadaço. Obrigado, Davi, pelo seu tempo. Estou muito feliz com a recuperação desse projeto que eu gosto muito, que é o Pode Lucrar. E até a próxima oportunidade que vem por aí, tá bom, gente? Tem mais assuntos, tem mais gente boa para vir para cá. E obrigado mesmo, até a próxima. Valeu, curte, compartilha e tamo junto, viu? Um abraço.